As imagens mostram um museu nacional em Brasília, o interior de um museu e um filme sendo Eu gosto exibido de em uma ir ao sala de cinema cinema. e eu gosto de atividades culturais mais ao ar livre. Então, as shows, geralmente é o que eu mais gosto de fazer. Jonathan Montes presenciar de algum show Oliveira, que tenha dentro da monitor cidade. de Eu gosto qualidade. de fazer um pouquinho de cada coisa e Paloma sempre Wilke, conhecendo algo a estudante. mais. E isso acredito que é uma riqueza, tanto para o setor cultural quanto para o meu pessoal mesmo. Eu compro livros, vou no Melissa cinema, Yuri, agente de impresso eventos. também, né? Eu pego na internet PDF. Imagens da Catedral de Brasília. A cultura não está só na arte, pode ser vista nas crenças, nas leis, na moral e também Fernanda nos costumes Muilaert, de um Brasília, povo. E não Distrito dá para Federal. negar. Aqui no A Brasil apresentadora tem está na muita frente da coisa boa Catedral para de Brasília. conhecer e aproveitar. As imagens mostram museus, monumentos e alguns quadros em exposição. O Brasil é um país culturalmente muito rico, né? Muito rico. Sérgio Abreu e Lima Florencio, a diplomata. diversidade Ele está sentado em uma étnica, cadeira em uma sala em sua casa. cultural, a diversidade As imagens religiosa, mostram pessoas ela comprando gera lembranças um em formatos caldo de monumentos cultura, de Brasília em algumas extremamente bancas e fértil também quadros e em rico, exposição e o em uma Brasil galeria. nesse sentido, um país com uma enorme vitalidade cultural. Mas será que o brasileiro valoriza o que tem? O Repórter Justiça desta semana vai a fundo na história do país. Juntos nós vamos descobrir como é o acesso à cultura. Você vai ver as dificuldades e os desafios para o fomento da arte e saber de que forma algumas atividades podem revelar as riquezas escondidas de uma cidade. Vinheta de abertura. Repórter Justiça. Uma animação mostra várias figuras em movimento e o nome do programa. É muito caro. Consumir cultura de modo geral é Gustavo muito da caro. Silva, Porque militar. geralmente hoje tudo que você faz você acaba Wilson gastando, né? Rodrigues, topógrafo. As imagens mostram duas mulheres tirando fotos em frente a um monumento Não em é à Brasília toa que e um pessoas terço dos visitando uma brasileiros galeria. só visita Letras na tela. monumentos e vai a 32% vão a eventos gratuitos. Uma pesquisa Fonte feita J pela Leiva consultoria Cultura e J. Leiva, Esporte, Cultura e Datafolha. Esporte, em parceria com o Imagens TV Instituto Brasil. Datafolha, As revelou imagens que para mostram pessoas 40% da visitando população, museus, assistindo frequentar a um atividades de concerto graça e é vendo mais obras de comum do artes que em pagar galerias. por elas. A animação Cerca de na tela ilustrando as 10.600 informações pessoas foram citadas através entrevistadas de um nas mapa do 12 Brasil. capitais mais populosas do Brasil. Só nessas cidades moram 33 milhões de pessoas das mais diferentes classes sociais. Para este diplomata e professor de História da Política Externa Brasileira, a desigualdade existente no país faz com que As o imagens consumo da mostram cultura pessoas seja visitando o menor museu do que e a deveria. Catedral de Brasília. Acredito que, pela Sérgio Abreu e desigualdade Lima social, pelo Florencio, fato de diplomata. tradicionalmente o país ter tido um Estado muito forte, mas uma sociedade civil muito pouco representada, né, nesse Estado, né? Ou seja, uma enorme desigualdade social, econômica e cultural. Então, eu acredito que muito em função dessa distância entre o cidadão e a sociedade politicamente organizada, que é o Estado, eu acho que, digamos, isso contribuiu para um certo desinteresse da população, né, em relação à sua história. As É como imagens se a mostram cultura pessoas viesse de visitando uma berço. exposição Deveria e ter outras sido comprando enraizada lembranças no em forma momento de da monumentos de colonização. Brasília Só que não e foi também bem assim uma que fonte com aconteceu. chafariz. Diferentemente de países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, que foram colônias de povoamento, onde o colonizador se fixou, passou a viver naquele país com os seus valores, com as suas aspirações, com as instituições, com a sua religião. O Brasil, como outros países da América Latina, né, países de influência hispânica, o Brasil foi uma colônia de exploração. Ou seja, uma colônia em que os representantes da metrópole vinham, desenvolviam atividades econômicas e procuravam daqui extrair o máximo de lucro, o máximo de ganhos com a atividade e retornar imediatamente à metrópole. No currículo de Sérgio estão vários países. No México, por exemplo, ele foi embaixador por 3 anos. Apesar dos dois países terem semelhanças, por lá o acesso à cultura é bem diferente.
O que me chamou muito a atenção é que você tinha não só todas as classes sociais, mas você tinha todas as idades também. E o interesse era igualmente forte, né, independentemente de idade ou de extrato social. E os pais, quando viam então as imagens, né, das pessoas que lutaram pela independência do México, que lutaram pela Revolução Mexicana de 1910, os pais ficavam entusiasmados e começavam então a descrever para os filhos histórias ligadas àqueles grandes eventos históricos. Isso eu não vejo no Brasil. Visitar museu Letras no na México, tela. Imagens TV Brasil. como ir à praia. As imagens mostram pessoas nas ruas do México, enfeitando as ruas e participando de uma festa popular. Eles usufruem. Enquanto que ir ao museu no Brasil é quase que um sofrimento que o pai impõe ao filho, mas na verdade o pai acaba não impondo porque ele também não gosta. O Paulo é As daquelas pessoas imagens que adoram mostram Paulo cultura, pegando arte e alguns lazer, livros em mas um confesso, estante e nos depois últimos anos, sentado deixou em de uma frequentar poltrona muito com alguns lugar livros porque no os colo, valores estão conversando com a inacessíveis. apresentadora. A cultura no Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma cultura cara. Paulo né? Escórcio, servidor show, público. Ele está teatro, sentado em uma no poltrona mercado de um na teatro, sala de sua casa. É 100, 150 reais. Infelizmente, não é todo mundo que tem para poder ir, né? Se você vai com a sua esposa, vai com o seu namorado, sua namorada, é um programa que sai por 300, 400 reais uma noite. É caro. Durante As 2 imagens anos, ele foi mostram um beneficiado cartão pelo Vale, Vale Cultura, Mais um Cultura. programa do governo federal. Recebia R$50 mensais num cartão como este. O valor podia Imagens até do não Paulo ser alto, mostrando mas já alguns livros ajudava que de alguma possui forma. para a Eu apresentadora. gostava muito de ir ao cinema, eu ia com o cinema com certa frequência, comprava livros também. No prazo de 6 meses eu passei a comprar mais livros. Antes eu comprava 1, 2, com ele eu passei a comprar 4, 5. Ia também ao teatro. Então, assim, facilitou de modo geral a consumir a cultura, né? O cartão era destinado principalmente às pessoas que Fernanda recebiam até Mulaerte, 5 salários Brasília, mínimos. Distrito O valor Federal. podia ser Ela usado está na em uma compra de calçada livros ou em uma de rua. ingressos. Para isso, bastava que a livraria ou o evento fosse conveniado. Para as empresas que concediam o benefício, o montante doado ao funcionário era deduzido do imposto de renda. O As vale imagens ainda mostram um existe, cartão mas como Vale o decreto Cultura que e instituiu uma o programa não pessoa foi renovado entregando o em cartão a outra. 2017, as empresas deixaram de ter a possibilidade de abatimento na hora do acerto de contas com o leão. E com isso, muito trabalhador teve o cartão cortado. Hoje, eu, por exemplo, não vou mais ao cinema. Faço a imagem Imagens do Paulo pegando cinema, um dos livros que teatro possuem também uma passei a pilha não e ir lendo. mais, porque realmente, assim, ficou caro, né? É caro. Então, ficou mais difícil sem o benefício. O As consumo da imagens cultura mostram também pessoas depende visitando diretamente uma da condição exposição financeira e do outras em uma brasileiro. bilheteria Em de um tempos de cinema, crise, a comprando tendência é que ingressos esse para um interesse filme. desapareça. Quando o Brasil Sérgio tem Abreu uma e fase, Lima a economia Florencio, brasileira tem uma diplomata. fase de expansão, as atividades culturais ganham com essa expansão. Mas quando o país vive uma recessão, o setor cultural é o que imediatamente mais sofre. As imagens mostram pessoas na fila da bilheteria de um cinema. De uma forma em que há quase que uma descontinuidade entre atividades culturais que deviam ser permanentes, mas muitas delas desaparecem. Infelizmente, a cultura não é para todos no Brasil, né? Paulo Escórcio, Existem servidor várias camadas público. da sociedade que não têm acesso a nenhum tipo de cultura, ou quando tem, muito pouco, na qualidade não satisfatória. As imagens No mostram próximo pessoas bloco, caminhando você vai na saber Praça que não dos é Três preciso Poderes, gastar para em ter Brasília, acesso à o cultura ensaio de uma qualidade. orquestra em um A repórter auditório Fernanda e Tavares vai monumentos em mostrar que Brasília. atrações gratuitas não faltam. A gente faz uma pausa para um rápido intervalo. Não saia daí que o repórter Justiça volta já já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Repórter Justiça. As imagens mostram as ruas de Brasília, alguns prédios públicos, praças, Tão prédios jovem e tão vários destacada, monumentos. prestes a completar 60 anos, Brasília é vista pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
como a primeira cidade contemporânea Patrimônio Mundial da Humanidade. E não é preciso muito esforço para descobrir o porquê dela ocupar uma posição tão privilegiada. Capital das avenidas largas, das obras de Oscar Niemeyer espalhadas aqui e acolá. Segredos de um tesouro pouco explorado pelos brasileiros. Brasília recebe cerca de 1 milhão de turistas por ano. Segundo a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, franceses e alemães são os que mais visitam a capital do país. Os asiáticos vêm na sequência. Brasileiros das regiões Sul e Sudeste também estão na lista. Adoram percorrer as praças, prédios e palácios. E não é para menos. Temos verdadeiros presentes a céu aberto. E o melhor? Tudo de graça. Apenas um ponto turístico no começo do eixo monumental cobra o valor Letras na tela. simbólico Memorial de JK. R$10 pela R$10 a entrada. É aqui As neste imagens ponto que mostram começa o uma Memorial história JK e enriquecedora. algumas Uma pessoas aula visitando sobre o local. Brasília e o seu fundador. Um médico que se tornou um dos principais estadistas de Fernanda todo o mundo, Tavares, Juscelino Brasília, Kubitschek. Distrito Federal. O então A presidente apresentadora da está em década uma de 50 calçada tinha na um frente do slogan de Memorial 50 anos JK. em 5. E para fomentar a indústria e a construção de rodovias, JK decidiu então colocar no plano de metas do governo a criação de Brasília. A cidade projetada do plano urbano de Lúcio Costa e das obras do arquiteto Oscar Niemeyer surgiu de um sonho, mas hoje ela pode ser explorada por qualquer pessoa. Aqui desde que ele nasceu no dia 12 de setembro Irma de Ferreira, 1902, guia turística. até o falecimento Ela está dele no sentada dia em uma 22 de mesa agosto em uma de sala no 76 Memorial na Dutra. JK. Você vai encontrar toda As a história imagens dele, mostram desde salas do criança, museu onde a fotos de parte da JK estão juventude, expostas. do casamento, do ingresso dele na política. É um local assim que a gente respira o JK. As imagens mostram uma biblioteca Aqui, onde tem uma vários biblioteca livros com uma nas coleção estantes. raríssima do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare. JK ganhou tudo isso de presente da rainha da Inglaterra. Os livros são uma raridade. Existia uma coleção igual, mas ela foi perdida em um incêndio no Palácio de Buckingham, em Londres, em junho de 2002. Falta divulgação e falta conhecimento das pessoas, porque a partir do momento que a pessoa conhece Brasília, ela se apaixona. Eu tenho essa experiência ao longo desses 14 anos guiando em Brasília. O turista, quando ele sai daqui, ele sai apaixonado. As imagens mostram prédios públicos em Brasília e turistas visitando esses locais. Pela organização, pela arquitetura, pela beleza. Na gastronomia, nós estamos no 2º lugar, só perdemos para São Paulo. Na frota náutica, somos a 3ª maior do país. Nós temos um lago de 45 km de extensão, você pode fazer stand-up As imagens mostram o lago citado, onde tem uma ponte e vários tipos de barco navegando. Gastronomia maravilhosa, passeios fantásticos. Estamos perto aqui de lugares fantásticos também, como a Chapada dos Veadeiros. Muita opção. As imagens mostram uma rua onde tem algumas casas Outro lugar que simples, pode ser cada uma de uma explorado por cor e brasileiros muitas e árvores turistas no de local. todo o mundo é o Museu Vivo da Memória Candanga. Pouca gente sabe, mas nele funcionou o primeiro hospital da cidade. Nestas casas coloridas e charmosas, As imagens mostram ficavam os interiores dormitórios das dos casas, médicos. os A dormitórios estrutura de e madeira vários itens ainda é antigos preservada, em exposição. assim como vários itens de decoração da década de 60. Ele foi inaugurado em 1957. Rosane Stucker, diretora do museu. Ela está na frente de uma das casas. Vieram para construir a cidade, dos candangos. E ali em cima tem imagens de um espaço do museu onde são guardados são equipamentos as casas antigos. Dos médicos. Com a construção do hospital Imagens de base, do posto de saúde mostrando salas e 1960, consultórios. Ele passou a ser um posto de saúde. Deixou de ser hospital, passou a ser um posto de saúde. E funcionou até 74. Em 74 ele foi desativado com a construção do posto de saúde do Núcleo Bandeirante. E aí ele ficou sendo apenas moradia das famílias ainda que ficaram por aqui. Invasão, e se tornou uma invasão, porque vinha, além das famílias, tinha os agregados, né? E depois, ele foi, a pedido da própria população, ele foi tombado em 1985. E após o tombamento, as famílias foram morar na Candangolândia e ele começou a ser reconstruído em 1990, ele foi inaugurado como Museu Vivo da Memória Candanga.
Imagens da área do museu, mostrando as casas coloridas, A área às sem vezes muro, é ao usada lado como de várias locação árvores. para cenário de ensaios fotográficos. De fato, ela é um charme. As imagens mostram uma orquestra ensaiando em um auditório. Um coral e vários instrumentistas são regidos por um maestro. Oficialmente fundada no início da década de 80 pelo maestro e músico Cláudio Santoro, no Teatro Nacional, a Orquestra Sinfônica de Brasília dá uma contribuição de cultura para a comunidade. As apresentações feitas durante todo o ano seguem um cronograma de concertos de graça. Nós entendemos que é uma missão muito grande nossa de poder levar a cultura e a cultura da música clássica, que não é uma cultura muito tradicional Cláudio Cohen, dentro do nosso maestro. país. Então, Ele com está isso, no nesse auditório, sentido, na frente os dos concertos músicos. gratuitos e abertos à população são sempre muito prestigiados e são muito bem aceitos. A gente vê que a população gosta muito dessa manifestação As imagens cultural mostram o maestro e a gente regendo tem a ampliado orquestra e os de forma músicos bastante tocando seus significativa a nossa instrumentos. atuação na cidade. Uma orquestra sinfônica é um organismo de alta qualidade, né? E assim tem uma tradição europeia e as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas com essa linguagem da música clássica. Então a gente tem que realmente criar mecanismos e programas para atraí-los. Mas uma vez que eles têm contato com a música sinfônica, com a orquestra, eles ficam realmente maravilhados. Imagens dos músicos da orquestra ensaiando. Quem diria que a música clássica também seria acessível? Repertórios eruditos e populares, obras com arranjos refinados e vários timbres compõem um grande conjunto sinfônico. Desde a primeira apresentação, a orquestra cativa a plateia. Não só é uma sensação de dever cumprido, mas assim também a percepção que a gente precisa ampliar ainda mais, né, a nossa ação junto ao público, de modo que ele possa ter mais acesso a esse tipo. As imagens mostram o maestro regendo a orquestra. A riqueza cultural está espalhada por todo o país. São Paulo, por exemplo, Letras na se tela, destaca como imagens MASP, TV o Brasil. Museu de Arte As imagens Moderna. mostram o Por prédio lá, do MASP, o visitante Museu pode de ver Arte o mais Moderna rico de São e Paulo. abrangente As acervo do imagens Hemisfério mostram Sul. também as pessoas Todas que as estão visitando o terças-feiras, museu. a entrada é de graça. No mesmo As dia, imagens mas mostram no o Rio Museu de do Janeiro, Amanhã no o Rio de Museu da Janeiro Manhã e as abre as pessoas que portas estão sem cobrar visitando esse nada. museu. Se tem museu, exposição de arte Fernanda ou algum Tavares, festival de Brasília, música, Distrito o Alan Federal. dá um jeitinho de Ela está participar. sentada em uma Aqui mesa nessa junto mesa, com Alan, vários na ingressos varanda de da casa shows, dele. Passeios em museus, Rio, São Paulo, Brasília, outras cidades também. Ele é um verdadeiro consumidor de cultura. Alan, me conta uma coisa, como que surgiu esse gosto? Desde pequenininho você gostava de visitar museus? Então, desde pequeno, a minha família sempre foi assim, muito envolvida com a área cultural, seja por música, teatro, exposições, então eu vivia com eles. Então, eu Alan sempre gostei de César, consumir essa galera que jornalista. produz arte. Sobre a mesa ao lado dele tem vários CDs e visual, livros. enfim, então eu sempre fui um consumidor mesmo de cultura. Você estava me contando que você nasceu no Nordeste, mas na época da adolescência você mudou para Brasília. Sim. E aí você encontrou um polo de cultura nessa cidade, é isso mesmo? Sim. Brasília oferece um vasto leque de cultura, assim, tanto na área gratuita quanto na área paga. Então aqui tem exposições, tem shows gratuitos, tem eventos em lugares As imagens mostram uma fonte onde tem um chafariz, um festival de cinema e o público presente. Estando dentro do meu orçamento ou então de forma gratuita eu costumo ir. Mesmo quando viaja para apresentações de artistas, Imagens do o jornalista mostrando concilia o álbuns de roteiro com fotos idas a e museus. alguns botões que Ele estão também sobre a mesa. adora visitar monumentos. Eu acho que você deve explorar a cidade, conhecer a cultura do lugar, conhecer pessoas que possam te lembrar características daquele lugar. Acho que isso é importante. As imagens mostram alguns monumentos em Brasília. E veja no próximo bloco, o acesso à cultura é direito constitucional, As mas a falta imagens de mostram investimento museus ainda e é um obras problema. em exposição Você vai conhecer e um o jovem jovem estudante de caminhando nas turismo ruas, que tem feito fazendo a diferença. passeios guiados Ele faz com passeios algumas guiados pessoas. contando um pouco mais sobre a cultura e história do local de visitação. Não sai daí que nós voltamos já já. Vinheta de fechamento de bloco.
Vinheta de abertura, Repórter Justiça. Imagens de Brasília, Nosso passeio mostrando continua, vários prédios, ainda na capital carros federal. nas ruas Agora e algumas no setor árvores. comercial sul. O local é repleto de prédios, centros financeiros, bancos, empresas privadas. As imagens Já foi mostram considerado o prédios coração de antigos Brasília. e pessoas Hoje, andando nas passa ruas por um da momento região. de recuperação e ocupação dos espaços públicos. O motivo? A região está abandonada. Muitas empresas trocaram a tradição por pontos mais novos e modernos em outros endereços. Além disso, muitos edifícios não foram reformados. Outros estão sucateados. Está aqui do lado, a menos de 2 minutos da rodoviária do Guilherme Porto, Capanema, que é o lugar mais estudante movimentado de turismo. Brasília. Ele A gente está tá em do uma lado praça no do setor Peleiro, comercial lugar sul. que, durante a semana, recebe tomadores de decisão do mundo todo, o tempo inteiro. Então, assim, a gente começa exatamente por esse lugar que é o ponto de chegada no setor comercial sul. Aqui, Ele aponta para a estação citada. Galeria, que é um lugar também que lembra muito assim da época da construção de Brasília mesmo, onde várias pessoas de vários lugares diferentes vieram para cá com seus sonhos, com suas expectativas para construir essa cidade. As imagens mostram A vários repaginada carros no setor estacionados comercial vem nas com oferta ruas de shows e e alguns exposições quadros de arte e obras para de atrair arte olhares expostos de em quem gosta de paredes e cultura. fachadas de E prédios. apesar de algumas pessoas passarem batido por pontos como este, a Constituição Imagens diz do no artigo artigo citado. 215 que o Estado deve garantir o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso a fontes de cultura. Além disso, a Declaração dos Direitos As imagens Universais de mostram pessoas comprando 1948 lembranças no formato de revela a monumentos de importância da Brasília em cultura uma na vida banca, ativa obras da de arte sociedade, expostas em um museu fator de e pessoas fortalecimento assistindo a um e filme em uma identidade sala do de povo. cinema. O acesso à cultura está sendo garantido a toda Max a população Kolbe, de nosso país por meio advogado. de vários Ele eventos, está não sentado apenas em uma mesa, em uma culturais, sala, mas onde tem também alguns voltados livros ao e uma lazer, estante na ao parede. esporte e outros meios. Cito como exemplo aqui a Orquestra Sinfônica do Distrito Federal. Existem vários As imagens concertos, na mostram verdade, um ensaio todos, de uma orquestra. há raríssimas exceções quando o evento é particular, eles são gratuitos a toda a população. Então, na realidade, o Estado fomenta a cultura por meio de um patrocínio financeiro para que esses eventos sejam divulgados a toda a sociedade, ainda que a sociedade não tenha ciência que esse espetáculo, esse teatro, esse concerto seria a ele otorgado de forma gratuita. As imagens mostram pessoas entrando em O uma brasileiro sala de também cinema de um conta com festival outras e garantias. outras pessoas O em Estatuto do museus. Idoso prevê o desconto Imagens de da lei 50% citada. no valor dos ingressos para eventos artísticos. Já a Lei 12.933 Imagens da lei citada. de 2013 dá o mesmo benefício para estudantes, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes. As imagens mostram alguns prédios em Brasília e pessoas andando nas ruas. O advogado Imagens valoriza do Guilherme pessoas como andando em uma Guilherme rua e e a Irma junto que com a reservam parte do apresentadora dia na para Catedral passar de informação Brasília. e cultura de forma voluntária. E com muito orgulho, a guia turística conta um pouquinho mais sobre As a história da imagens mostram a Catedral de um Brasília. dos pontos mais procurados da capital. A catedral se chama Nossa Senhora Aparecida, que também é padroeira de Brasília e do Brasil. Então, essa é a Catedral de Brasília. Irma obra do Ferreira, nosso querido guia e amado turística. Oscar Ela está Niemeyer. dentro da Catedral de Brasília. As imagens mostram o teto da catedral e detalhes da arquitetura. É uma catedral diferente. Nós temos a questão da acústica, que todo mundo gosta, principalmente as crianças, e os adultos se tornam crianças com essa acústica. E uma coisa As que imagens pessoas não mostram sabem várias é que pessoas nós temos aqui visitando a missa Catedral de primeira missa Brasília. 3 de maio de 57, que foi ali na Praça do Cruzeiro. E atrás do altar nós temos 2 escadas que vão nos direcionar ao Santíssimo Sacramento, a réplica do Santo Sudário e onde foi sepultado o primeiro arcebispo de Brasília. Imagens da Catedral de Brasília mostrando os vitrais, algumas esculturas, detalhes da arquitetura e turistas visitando o local. Nós viemos com Guilherme e o Felipe até a As cobertura imagens deste prédio. mostram os Há jovens um ano, andando em uma os dois rua e começaram a alguns oferecer os prédios em chamados Brasília. Free Walking Tours. Os passeios gratuitos e bastante comuns na Europa têm sido Imagens bem dos dois procurados na jovens capital. em uma praça. E é daqui do alto que a gente se despede. Imagens com um aéreas chamado de pra Brasília você mostrando que gosta alguns de cultura. prédios, ruas, Fica árvores até o e o convite para movimento de explorar carros e esse lado pessoas. de cultura gratuita e acessível aqui no Setor Comercial Sul. Todo dia a gente tem uma programação
que varia de mostras Felipe de cinema, Veloso, empreendedor social. Arte, música, Ele e shows, apresentador festas, estão no alto até de um futebol, prédio. de rua. Então segue a gente no Letras @nosetor na tela, e Twitter, vem aqui explorar essa @nosetor. efervescência cultural que está acontecendo no centro de Brasília. Imagens dos dois jovens caminhando em uma Aqui rua junto com a apresentadora de e alguns arte, prédios. De rua, de arquitetura e de urbanismo que a cidade de Brasília tem para oferecer. Imagens aéreas de Brasília mostrando vários prédios, movimento de carros Quer e mandar uma pessoas nas sugestão ruas, de pauta? alguns Então turistas anote aí nosso visitando e-mail, monumentos em Brasília, museus e prédios públicos e o movimento Você de também pode turistas na acompanhar a Catedral de nossa Brasília. programação pelo site www.tvjustiça.jus.br ou pelo canal no YouTube TV Justiça Oficial. Obrigada e até a próxima. Vinheta de encerramento. Direção Tiago Oliveira. Produção Rayane Ribas. Reportagem Fernanda Mulaerte e Fernanda Tavares. Edição de texto Fernanda Mulaerte. Cabelo e maquiagem Kellen Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Harry Góes, Lázaro Filho. Assistência técnica Kleber Leite e Thiago Mesquita. Edição de pós-produção André Eustáquio. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Supervisão Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.